A Genial recomendou comprar essas ações de dividendos para setembro. Ela mantém aqui sua carteira com Cury e Petrobras e adiciona Unipar, Caixa Seguridade e Taesa. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais aqui então da Taesa, da Caixa Seguridade e da Cury, porque eu nunca trouxe essa empresa aqui e eu gostaria de falar um pouco dela para vocês. Vamos começar então falando da Cury, que é uma construtora, atua no setor imobiliário desde seu IPO, que é relativamente recente, ali ao fim de 2020, ela sobe 130%, foi uma boa performance inclusive, no primeiro momento ela até caiu, mas de 2022 em diante ela veio numa alta muito forte. É uma empresa que tem performado muito bem, se a gente pensar que é uma construtora, até que a volatilidade está relativamente bacana, porque ela tem uma queda e já se embala em outra alta. No último ano a alta é de 46%, enquanto no ano atual, 2024, a alta é de 35,8%. A Cury no último ano está com um dividendo de 9,34, mas é uma empresa que, embora esse dividendo seja alto, devido a ser um IPO recente, o setor de construção civil, a gente não consegue ter muita previsibilidade de dividendos, principalmente de quando será anunciado, né? Mas aqui no EGF a gente tem previsão de abril e de dezembro, mas assim, não dá para a gente garantir muito isso, né? Pelo dividendo pago por ano fechado, nós temos aqui, ó, 1,13 em 2023, previsto para 2024 1,31 e previsto para 2025 1,80. Aí sim, falando em ano fechado por data de pagamento, somente em 2025 ele teria esse dividendo realmente mais alto ali. Este 1,81 levaria os dividendos da Cury para 2025 em 7,60, o que ainda é um bom dividendo. O preço justo pelos analistas de mercado é de 26,42 na média, o que dá um upside não tão grande assim de 10,9%. Ainda assim, algumas corretoras destoam colocando um preço justo para a Cury ainda mais alto, projetando valorizações maiores, como por exemplo a BB Investimentos projeta 27,50 ao fim de 2025. Inclusive a BB Investimentos comenta os pilares da Cury, que é um ciclo completo de incorporação imobiliária, método construtivo, ampla expertise na operação de programas habitacionais voltados para o público econômico. Vocês devem se lembrar que antes tínhamos o programa ali do Bolsonaro, Casa Verde e Amarela, né? E agora nós temos o Minha Casa Minha Vida, e a Cury se deu bem em ambos. Inclusive, continua a crescer os resultados. Grande experiência na utilização do modelo de crédito assertivo, concentração nas operações na região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho bastante bacana quando uma empresa se especializa numa frente, né? Eles escolheram aqui duas cidades bacanas, e baixo nível de alavancagem, conforme nós vimos ali. Então, resumindo, a Cury é uma das melhores empresas imobiliárias da Bolsa, tem performado muito bem com os programas habitacionais realmente dos governos, mas ela não está livre da macroeconomia. De repente, uma inflação continua pressionando ali o Banco Central e essa taxa de juros volta a subir, seria complicado para a Cury, mas se por outro lado você acredita que a taxa de juros vai cair nos anos seguintes e que de repente a inflação também não vai pressionar, aí seria aqui o caso da Cury ainda se beneficiar ainda mais. E agora vamos falar da Caixa Seguridade, que vem subindo desde seu IPO 63,3%. No início do IPO ela até subiu, logo depois teve uma grande queda com a questão da pandemia lá, e depois de um período de lateralização foi seguido de um grande período de alta na Caixa Seguridade. Ótima performance, né? Crescimento nos resultados, todo o processo ali pós-IPO também funcionando. Ela teve essa queda recente, um pouco puxada também pela questão ali do Sul, né, que impactaria seus resultados, mas agora ela vem numa recuperação, inclusive com a entrada que ela vai acontecer no índice Ibovespa. Então, a partir do dia 2 de setembro, a Caixa Seguridade passa a entrar no índice Ibovespa com um peso de 0,487. Isso aqui talvez ajude também com a empresa a ganhar mais liquidez, né? Chamar mais atenção do mercado, de repente ganhar ali uma maior movimentação também nas opções, né? Eu acho que é muito positivo entrar no índice Bovespa. Assim como nós vimos o que aconteceu com a Transmissão Paulista, entrar no índice Bovespa vem ajudando a Caixa Seguridade nos últimos pregões aí, desde as prévias anteriores, inclusive, a ter aqui uma trajetória de recuperação nas cotações, né? Bom, outro ponto que eu gostaria de alertar é que esse free float de 17,25 está abaixo dos 20% necessário para você se manter aqui no índice de governança Novo Mercado, que é o segmento de listagem da Caixa Seguridade.
então em algum momento não tão distante ela deve fazer um follow-on. E nesse cenário o acionista da Caixa Seguridade vai poder comprar a Caixa Seguridade com algum desconto em relação ao preço ali de mercado. O dividendo projetivo para a Caixa Seguridade pelo AGF+, é de 6,82, e aí quem comprou as ações mais baratas vai ter um dividendo yield on cost bem maior, passando de 10% muitas vezes, né? Na minha planilha para membros do canal eu tenho projeção de dividendos para as ações pagadoras de dividendos, e a Caixa Seguridade eu havia colocado 6,97 aqui de dividendo pelo ano exercício 2024, que se encerra lá em fevereiro, né? Então está bem próximo do AGF+, mas o AGF ele vê por data de pagamento. Então o AGF prevê que você vai receber 1,11 de dividendos na Caixa Seguridade em 2024 e em 2025 1,28. O dividendo vai crescer novamente. E é essa a tese da Caixa Seguridade que eu dizia aqui nos fundos, né, quando a empresa apanhava bastante, eu comentava que na minha perspectiva a vantagem dela em relação à BB Seguridade é que os dividendos iriam crescer bem mais forte no primeiro momento, e depois ia desacelerar, porque também é natural, não dá para crescer muito forte para sempre, e isso provavelmente geraria um yield on cost muito bacana, né? Então quem comprou lá em 2022, por exemplo, conseguiu aqui um yield on cost muito forte, e segundo a GF, 1,28 de dividendo para 2025, ano de pagamento. E quando a gente vê a quantidade de ações alugadas da Caixa Seguridade, que é o pessoal apostando contra as ações da Caixa, nós temos aqui de cinza uma subida que vinha acontecendo e aí disparou de repente muito forte por conta da questão da tragédia no Sul, que realmente impactou nos resultados da Caixa, né? Só que a gente vê uma queda na sequência e uma lateralização, está meio que lateralizando aqui a aposta contra a Caixa Seguridade. E vamos lembrar também o seguinte, né? Caixa Seguridade é um pouco injusto a gente comparar com o passado, porque ela vem ganhando mais atenção do mercado, não à toa, inclusive o aumento de liquidez, a negociação das ações, fizeram ela entrar ali no índice Ibovespa, né? Mas de qualquer forma a gente vê que está a patamares ainda relativamente alto aqui a aposta contra a Caixa Seguridade, mas não tanto quanto já foi ali no passado. E antes da gente continuar, eu só gostaria de destacar para vocês que a plataforma do AGF+, está na promoção, preço promocional, tá? Inclusive, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixados, você consegue 30 dias grátis na assinatura anual. Então é vantagem dupla, 30 dias grátis e preço promocional. Como nós podemos ver, a tragédia no Sul realmente atrapalhou a sinistralidade da empresa, que deu uma disparada, se a gente comparar aqui, ó, 100, a sinistralidade teria ido números muito mais ok, né? E mesmo com isso tudo atrapalhando, a empresa conseguiu, né, reportar um resultado bom, se você isolar essa questão aqui. Tanto que o lucro líquido normalizado por efeitos não recorrentes teriam subido 12,8% na Caixa Seguridade no ano a ano e nos 6 meses a 6 meses, 11,4%. Então a empresa continua ainda mostrando um crescimento acontecendo, que deve levar, continuando esse ritmo, a crescimento de dividendos também. Taesa, e a Taesa vem de uma queda de 7% neste ano, se a gente não considerar os dividendos. É uma empresa que nos últimos 5 anos ela entregou uma certa volatilidade, uma alta primeiro puxada principalmente pelo IGPM, depois o próprio IGPM também ajudou a cair, né, as cotações da empresa, mas óbvio, tem um monte de outras coisas acontecendo, a própria taxa Selic ele pressiona o endividamento da empresa, então ela está no momento também de investir para a questão lá de 2030, onde perde algumas RAPs, teoricamente, potencialmente perde, né, porque a gente não sabe se ela de repente pode ganhar novamente, mas enfim, desafios de Selic, endividamento e IGPM fizeram a ação cair desses topos aqui 20%, deixando ela novamente um pouco mais atrativa. Mas embora recentemente eu tenha dado preferência à Transmissão Paulista, eu não vendo nenhuma das duas, na verdade, nem Taesa e nem Transmissão Paulista. Só vou mantendo, esperando as oportunidades aparecerem. O dividend yield projetado para a Taesa é de 11% aqui pelo AGF. Então, cara, você segura a empresa, se ela está lateralizando e sobe, cai e não sai do lugar, tá excelente, você está ganhando os dividendos ali, né? Parece que ela já parou de cair, é mais uma questão de sobe e desce natural ali, né? Bom, e a gente tem aqui então o mapa do dividendo inteligente nos apontando que ela costuma anunciar dividendos em abril, maio, agosto ela já anunciou, o próximo deve ser anunciado então em novembro e talvez ela anuncie em dezembro também. Então ainda pode acontecer 2 novos anúncios de dividendos neste ano de 2024. Que a Taesa é um alvo de recomendações de venda infinita do mercado, isso não tenha dúvidas, mas ela também é um alvo, volta e meia, de especulação aqui, com pressão no aluguel das ações. Então a gente viu que os aluguéis estavam altíssimos
e aí a ação caiu e ficou pressionada no fundo até que começou a se recuperar, os aluguéis foram reduzindo, a ação continuou a subir, e aí de repente veio uma nova queda, novo aumento de aluguel. Inclusive agora recentemente a Taesa está um zigue-zague mais que estável e não tem nem muito padrão aqui entre os aluguéis de ações e as cotações neste período recente de agora. Bom, então eu gostaria de dar luz para vocês aqui em relação ao ciclo RAP 24-25 para vocês entenderem um pouco esse curto prazo aqui da empresa, nessa questão de um ano para frente, né? O que acontece? Ela acabou de ter um reajuste de apenas 0,3%, então o pessoal já sabe que a receita da empresa não vai explodir. Óbvio, a gente tem que olhar lá o lucro, o EBITDA, né, que vai ser mais importante, isso vai depender do que a empresa vai fazer ao longo do ano. Só que todo mundo está com foco aqui que não vai ter um grande crescimento, porque a receita só cresceu 0,3, né? Não existe também uma grande mágica. Só que você tem que olhar um pouquinho mais além, né? O que acontece nesse ciclo aqui? Nós tivemos o último reajuste IGPM negativo, 0,34. Vai começar agora a partir do 3T24, esses resultados refletindo essa RAP aqui, e neles estão esse IGPM negativo, e acabou, não vai mais acontecer isso. Isso aqui então, a empresa tem em período de inflação de 3,93, reajustado sua RAP em 3,93, 41% da empresa, e os outros 59% sendo reajustado negativo, né? Então óbvio, isso aqui é um pouco ruim, mas acabou, não vai ter mais isso, acabou esse descasamento do IPCA com o IGPM nessa magnitude toda que andou acontecendo aqui nos últimos anos, né? Bom, e aí em termos de entrada de novos projetos, nós tivemos aqui um crescimento e temos aqui ó, em stand-by, vamos assim dizer, né, 444 milhões. Esse não é o vídeo exclusivo da Taesa para a gente entrar nos detalhes ali, né, mas eu digo para vocês que vai ser um ano ainda um pouco meio parado para a Taesa, né? Não vai dar aquele salto ali de novas entregas e tudo mais, então é mais um motivo para o mercado ficar um pouco ali desanimado, né, mas em relação a esses outros impactos que comeram aqui, né, boa parte da alta pelo IGPM, pelo IPCA, aliás, isso aqui também é por questão da revisão tarifária periódica e é difícil eu cravar, não vai mais acontecer, mas assim, não é comum ficar acontecendo dessa forma sempre. Uma hora vai ser positivo, outra hora vai ser negativo, outra hora vai ser próximo do 0 a 0. Por quê? Porque ela tem ali, ela tem inclusive crescido à frente de reforços e melhorias. E ela vai recebendo incrementos nessas receitas, que podem acontecer inclusive neste próximo ciclo que vai entrar, né? Novos incrementos ali. E aí o que acontece? A revisão tarifária periódica faz o recálculo de tudo e às vezes alguma coisa foi pagar mais e tudo mais, eles fazem esses reajustes aqui, tá? Então assim, não vai ficar acontecendo isso negativo sempre. Voltando à questão do IGPM, ele ficou negativo por muito tempo, ele entra no positivo ali, ó, exatamente em maio, ele é o último mês dele negativo, e aí nós entramos num período positivo, ele já está bastante forte. Neste momento ele tem aqui então um acumulado nos últimos 12 meses de 4,26, mas não é esse que nós vamos utilizar na Taesa, nós temos que acumular os atuais agora, o resto passado é passado. E no momento nós temos 1,71 de IGPM aqui nos últimos 3 meses para o ciclo RAP posterior, tá? Então, a tendência aqui é que a empresa volte a ter pelo menos os seus índices inflacionários aqui um pouco mais coerentes com a empresa, e aí é ficar paciente aqui com a questão dos projetos conforme eles vão sendo entregues e o endividamento da empresa. Tem uma grande pressão ali da taxa Selic, você sabe que a taxa Selic pode acabar até subindo, né, o que acaba também podendo causar uma pressão ali um pouco na empresa. Então olha só, em termos de endividamento, o pessoal costuma olhar muito do mercado, acima de 3,5 uma dívida alta demais, não sei o quê. No caso da Taesa, transmissão de energia, a gente pode colocar um meio aí a mais tranquilamente. Então olha só, a gente poderia falar que o limite é 4 e ela está neste limite, né? Então ela não tem muito espaço para ficar subindo o seu endividamento, sendo que ela tem projetos ali que estão em evolução e tem também os reforços e melhorias. Então, é ter um pouco de paciência aqui. Inclusive, aqui no AGF, nós já temos uma previsão de dividendos para a Taesa em 2025 um pouquinho menor que o de 2024. Mas enfim, deixe nos comentários, você está comprando ou olhando a Taesa, e diga também sobre a Caixa Seguridade e a Cury. Vocês gostaram da Cury? Um abraço e até o próximo. Valeu!